Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de neuroanatomia. Hoje, nesta quarta aula, eu vou falar para vocês, vou passar para vocês a respeito sobre sinapses. Então, nesta quarta videoaula de neuroanatomia, eu vou explicar para vocês quais os tipos de sinapses que existem, ou seja, as sinapses químicas e as sinapses elétricas. Vou comentar um pouco sobre as características, as diferenças entre as duas sinapses. Vou explicar um pouco como que é uma sinapse elétrica, porém o nosso foco vai ser para a sinapse química, tá? Relacionado especificamente ao sistema nervoso. Tudo bem? Começando então, é importante que nós saibamos o que é uma sinapse. A definição de uma sinapse é nada mais, nada menos do que um local onde ocorre a troca de informações entre neurônios, tá? Ou também entre neurônios e células, ou entre células. Então, a sinapse é o local onde vai ocorrer essa troca de informação, tá? A sinapse ela pode ser química ou elétrica. As sinapses elétricas, o próprio nome já diz, é somente energia elétrica, somente condução de eletricidade. Tá? Ou seja, numa sinapse elétrica não tem, não existe um intermédio ou a ação de substâncias químicas, que no caso de uma sinapse química são os neurotransmissores. Uma sinapse elétrica não ocorre isso. Na sinapse elétrica, uma condução que vem, com uma condução elétrica que vem de um neurônio pré-sináptico, ele vai passar para o pós-sináptico como elétrica, tá? Através de canais iônicos que ficam em junções comunicantes entre uma célula e outra. As sinapses elétricas elas ocorrem em músculos lisos, músculos que estão nos órgãos e nas vísceras, e também no músculo cardíaco. Tá? As sinapses químicas, elas são em maior número, porque elas ocorrem em todo o restante do corpo, tá? Ou seja, entre neurônios e células, tá? Tanto na parte aferente quanto na parte eferente. Quando nós analisamos então essas duas imagens, nós podemos observar que na imagem da esquerda é uma sinapse elétrica e na imagem da direita é uma sinapse química. Quais as principais diferenças entre essas duas sinapses? Na sinapse elétrica, como eu já comentei com vocês, nós temos então aqui um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, e entre os dois neurônios existe uma junção comunicante. Essa junção comunicante vai apresentar canais iônicos, que vão fazer a comunicação direta entre um neurônio e outro. Ou seja, o neurônio pré-sináptico está conduzindo um sinal elétrico. Este sinal elétrico passa pelo canal iônico e estimula o neurônio pós-sináptico, que continua com o mesmo sinal elétrico. Numa sinapse química, ocorre da seguinte maneira: o neurônio pré-sináptico está conduzindo um sinal elétrico, porém esse sinal elétrico ele não consegue saltar de um neurônio para outro, porque nós observamos que entre os neurônios numa sinapse química não existe união, eles não estão conectados diretamente, existe um pequeno espaço entre eles chamado fenda sináptica. Então, como que vai acontecer? Se eu tenho um sinal elétrico vindo de um neurônio pré-sináptico, como que ele vai conseguir estimular o neurônio pós-sináptico se não existe nenhuma comunicação direta? É aí que entra a diferença da sinapse química. Esse sinal elétrico estimula o neurônio pré-sináptico a liberar substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores caem na fenda sináptica, entram em contato com receptores da superfície da membrana do neurônio pós-sináptico e desencadeiam um outro sinal elétrico. Tá? Esse sinal elétrico ele pode ser idêntico ao sinal elétrico do neurônio pré-sináptico ou ele pode ser modificado. Ou seja, ele pode ser mais intenso, menos intenso, acontecer ou não acontecer. Tá? Então vejam que essa é a primeira diferença, a grande diferença entre as duas sinapses. Uma
não utiliza mediadores químicos, que são os neurotransmissores, e a química sim. Segunda diferença, na sinapse elétrica, os dois neurônios estão em contato através de canais iônicos. Na sinapse química, os dois neurônios não estão conectados. Eles não estão em contato nem direto nem indireto. Terceira diferença, na sinapse elétrica, o mesmo estímulo que saiu do neurônio pré-sináptico é o mesmo estímulo que o neurônio pós-sináptico vai receber e vai passar para frente. Ou seja, numa sinapse elétrica não ocorre modificação da informação. Então, o primeiro neurônio ele vai se comportar de uma maneira, o segundo vai se comportar da mesma maneira que o primeiro, e assim sucessivamente. Então, todos os neurônios, todas as células vão se comportar da mesma maneira. Na sinapse química, não ocorre isso. Ocorre totalmente o oposto. Porque o neurônio pré-sináptico ele está com uma informação elétrica, um sinal elétrico. Esse sinal elétrico que vai ser passado, ou seja, essa informação que vai ser passada para o neurônio pós-sináptico, ela pode ser diferenciada. Então, o neurônio pós-sináptico ele pode trabalhar igualmente como o neurônio pré-sináptico ou não. Então, ocorre uma modificação da informação na sinapse química. Tudo bem? E o quarto diferencial entre as duas sinapses é que na sinapse elétrica o estímulo ele é mais lento, ou seja, a informação ela é mais lenta, porém mais prolongada. Na sinapse química, a informação ela é mais rápida, né? Ela vai ser mais rápida, porém ela vai ser mais intensa. Tá? Então, ocorre essa diferença também. Então, existem essas quatro diferenças entre uma sinapse elétrica e entre uma sinapse química. Como estamos falando sobre sinapse química, né? Ou seja, é uma sinapse que utiliza mediadores químicos, que são os neurotransmissores, é interessante que a gente conheça quais os principais neurotransmissores, né, utilizados no sistema nervoso, né? Apesar que existem vários outros neurotransmissores, porém, ao longo das aulas, né, os outros neurotransmissores eu vou falando, né, nas aulas. Porém, agora é interessante que nós saibamos que existem alguns neurotransmissores mais importantes, né, que estão relacionados com o sistema nervoso. Primeiro ali nós temos a acetilcolina, que ele é um neurotransmissor excitatório motor, ou seja, esse neurotransmissor acetilcolina é utilizado para a contração muscular. Então, quando tem lá um nervo um nervo motor, né, que termina no músculo, ele vai terminar em estruturas chamadas placas motoras. Nessas placas motoras, ele vai liberar acetilcolina, que vai estimular a contração das fibras musculares. Então, a acetilcolina ela é um neurotransmissor exclusivamente, né, e mais envolvido ali com a contração muscular. Depois nós temos a norepinefrina, que é um neurotransmissor excitatório em algumas regiões cerebrais, tá? Não todas. A dopamina, que também é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, como também a serotonina e o glutamato. Porém, o glutamato é o neurotransmissor excitatório mais comum no sistema nervoso central. Tá? Basicamente, quase todas as áreas encefálicas, né, ou seja, do sistema nervoso central, utilizam o glutamato. A endorfina ele é um neurotransmissor mais associado com a dor, né, principalmente em nervos que captam, que recebem a informação da dor. A glicina e o GABA são neurotransmissores inibitórios, porém a glicina é um neurotransmissor inibitório mais comum. Okay? Então aí nós temos alguns neurotransmissores mais importantes, né, mais conhecidos aí em relação ao sistema nervoso. Bom, começando então com a sinapse química, a primeira coisa que nós temos que entender é que o neurônio ele é uma célula. E como sendo uma célula, ele apresenta uma membrana celular
que separa todo o seu conteúdo intracelular, ou seja, o seu citoplasma, o seu núcleo, as suas organelas, do meio extracelular. Essa membrana celular é uma membrana como as outras membranas celulares de outras células, é uma membrana denominada como uma bicamada fosfolipídica, né? Ou seja, ela é uma membrana, uma estrutura semipermeável, né? Ela é permeável a algumas substâncias e impermeável a outras substâncias. Tanto o seu meio extracelular quanto o seu meio intracelular apresenta um meio aquoso, né, que vai apresentar não somente água, como gases, como nutrientes e como elementos químicos, que é o que nós vamos utilizar agora para entendermos toda a questão da sinapse química, desde o seu potencial de repouso até a sua transmissão sináptica. Então, quando nós falamos a nível de elementos químicos, nós temos 4 elementos químicos básicos relacionados com a sinapse química, né, de um neurônio, que é o sódio, né, o potássio, o cloro e o cálcio. Tá? O que nós podemos observar aqui? Que no meio extracelular, ou seja, no meio aquoso extracelular, nós temos uma concentração maior de sódio, de cloro e de cálcio, e uma concentração menor de potássio. No meio intracelular, nós temos o inverso, uma concentração muito maior, cerca de 20 vezes maior, né, de potássio dentro da célula. E a concentração de sódio, de cloro e de cálcio vão ser menores no meio intracelular. O que vai acontecer? Quando nós temos esse tipo de concentração, né, gradiente de concentração, vai ocorrer um processo chamado difusão. Tá? Só que a difusão, ela naturalmente, se existisse somente a membrana celular, ela não ocorreria. Por quê? Porque a membrana celular ela é semipermeável. Então, ou seja, os elementos sódio, potássio, cloro e cálcio não conseguiriam passar pela membrana celular. Porém, a membrana celular apresenta proteínas que acabam atravessando toda a sua membrana. É como se fosse um cano, né, com abertura tanto para o meio externo quanto para o meio interno. Essas proteínas transmembranas são chamadas de canais iônicos. Canais iônicos. Esses canais iônicos, eles são seletivos, ou seja, existe um canal iônico que é mais permeável ao sódio. Existe um outro canal iônico que é mais permeável ao potássio, e assim sucessivamente para o cloro e para o cálcio. Tá? Esses canais iônicos, eles podem ser classificados de 3 maneiras, tá? Ou seja, de 3 tipos. Existem esses 3 tipos de canais, que eu vou falar agora, na membrana celular. Existem os canais de extravasamento, que eles são permeáveis aos elementos sódio e potássio, tá? E, consequentemente, canais de extravasamento eles vão possibilitar a saída do potássio e a entrada do sódio, sem, né, gasto de energia. Passivamente, vamos dizer assim, né, através da difusão. Depois nós temos os canais dependentes de ligantes, que nós veremos no próximo slide. E depois os canais dependentes de voltagem, que nós veremos mais no final desta videoaula. Tá? Então nós temos canais de extravasamento. Nós temos canais de extravasamento para o sódio, para o potássio e também para o cloro. Tá? Mas o que acontece? A membrana celular ela é mais permeável, ou seja, os canais iônicos, o canal iônico mais permeável da membrana celular é o do potássio. Não que do sódio e do cloro não seja permeável, ela é menos permeável. Consequentemente, o que nós entendemos sobre isso? Se a membrana celular ela é mais permeável ao potássio, e o potássio ele é mais concentrado na parte interna, no meio intracelular do neurônio, qual é a tendência do potássio? A tendência do potássio é sair. Tá? Como o potássio ele vai sair, e o potássio ele apresenta uma carga positiva,
né? Então nós vemos aqui, ó, o sódio carga positiva, cloro carga negativa, o cálcio é carga positiva, mas ele vai estar relacionado mais com a transmissão sináptica, que nós veremos mais no final da videoaula. Mas vejam só uma coisa, nós temos uma grande concentração de potássio positivo no interior da célula. Tá? Se esse potássio ele é mais permeável, ou seja, e ele está mais concentrado dentro, ele vai sair, quando ele sai livremente, a carga elétrica do neurônio na parte interna, ou seja, a carga elétrica da superfície interna da membrana, ela vai ficar negativa. Porque eu tenho uma carga elétrica positiva que está saindo. Consequentemente, essa carga elétrica aqui dentro vai se tornar o quê? Negativa. Além disso, é interessante também a gente saber de uma coisa. Aqui nós temos os elementos químicos que estão, né, uma carga elétrica que está na superfície externa da membrana e uma carga elétrica que está na superfície interna da membrana. Isso significa que a parte interna é negativa, a parte externa é positiva. Mais afastado da membrana, tanto no meio interno quanto no meio externo, a carga elétrica ela vai ser neutra. Ela vai apresentar a mesma quantidade de carga elétrica negativa e carga elétrica positiva. Então, vamos entender uma coisa. O sódio, o potássio, ele é mais permeável. Ele é mais concentrado intracelularmente, então ele vai sair. Se ele apresenta uma carga positiva, ele já vai negativar o meio intracelular. Quando ele sai, ele puxa junto com ele todos os elementos negativos, toda a carga negativa que existe mais profundamente. Só que a carga negativa não consegue sair, ela fica barrada aqui na superfície interna da membrana. Se só existisse canal de extravasamento para o potássio, a carga elétrica de um neurônio típico, seria de mais ou menos menos 90 milivolts. Mas por que não ocorre, então, de a carga elétrica do neurônio em repouso ser menos 90 milivolts? Porque existe também canais de extravasamento para o sódio, que é menos permeável, mas mesmo assim o sódio vai entrar. Então, o sódio entrando, ele acaba compensando essa carga elétrica, não deixando ela ficar muito negativa. E ela acaba ficando negativa, mas neste valor, de menos 65 milivolts. Tá? Então, o potássio sai, só que o sódio ele acaba entrando para equilibrar, né, para tentar dar uma equilibrada nessa carga elétrica, deixando ela mais ou menos menos 65 milivolts. Porque se fosse somente a saída do potássio, este neurônio apresentaria uma carga elétrica, né, um potencial de repouso de menos 90, menos 95 milivolts. O que seria inviável de futuramente este neurônio ser despolarizado e desencadear um potencial de ação e transmitir uma informação para o outro neurônio, né, que nós vamos ver mais à frente. Então entendam que o potássio ele sai mais livremente. Como ele sai, ele é positivo. Ele, além de ser positivo, de perder carga positiva, ele atrai todas as cargas negativas para a face interna da membrana, ele vai deixar a parte interna negativa. Só que essa carga elétrica, esse potencial de repouso de menos 65 milivolts, é garantido porque uma pequena quantidade de sódio acaba entrando, né? Vejam que eu coloquei uma diferença aqui na seta, né? Uma pequena quantidade de sódio acaba entrando para equilibrar essa carga negativa, não deixar essa carga tão negativa e conseguir então deixar essa carga a menos 65 milivolts. Bom, além disso, então o que vai acontecer agora? Então nós vimos que o potássio saiu, né, em maior quantidade, porque ele é mais permeável, né, pela membrana celular, pelo seu canal iônico, e o sódio, em pequena quantidade, acabou entrando, né, pelo seu canal iônico, mesmo sendo menos permeável, né, pela membrana, para tentar equilibrar então ali essa carga elétrica e deixar ela a menos 65 milivolts. Porém, o que acontece? O potássio, quando ele sai pelo seu canal iônico, ele não consegue voltar pelo mesmo canal iônico que ele saiu.
E o sódio, a mesma coisa. Pelo canal iônico que ele entrou, não é o mesmo que ele vai sair. E o que vai acontecer? As concentrações de sódio e potássio têm que voltar a ficar do mesmo jeito que era. Né? Porque eu tenho uma concentração e eu tenho uma carga elétrica. A carga elétrica ela tem que ser mantida num neurônio em repouso. Tá? A carga elétrica tem que ser mantida a menos 65 milivolts e as concentrações, ou seja, o diferencial, né, de concentração tem que ser mantido, né? Ou seja, mais potássio dentro e mais sódio fora. Então o que vai acontecer? Se os elementos químicos não conseguem voltar pelo seu próprio canal iônico, né, então o que vai acontecer? Vejam só. Aqui eu coloquei uma explicação que vocês vão entender no próximo slide, mas eu já vou comentar. Lembra que eu falei que existem então os canais de extravasamento e os canais dependentes de ligantes. Vamos supor que um determinado ligante, ou seja, um neurotransmissor, estimulou a abertura de canais iônicos de sódio. O que vai acontecer? O sódio vai entrar. Quando o sódio entra, como ele é positivo e a carga elétrica interna é negativa, ele vai deixar essa carga elétrica negativa menos negativa, né? Ou seja, mais positiva. Então, quando o sódio entra, ele deixa a carga elétrica, que era de menos 65, para mais ou menos menos 55. Né? Ou seja, quando o sódio ele entra, ele vai deixar mais positiva a parte interna do neurônio. Quando o potássio sai, ele deixa mais negativo. Né? Por isso que existe, então, a saída de potássio, que é mais permeável, só que também uma pequena entrada de sódio para equilibrar, para conseguir manter uma média, né, uma média entre 75 e 55, que é os 65 milivolts, né, menos 65 milivolts. E aí agora vamos entrar numa outra questão. Vamos imaginar que um determinado neurotransmissor estimulasse a abertura de canais de cloro, canais iônicos de cloro. O cloro é negativo, ele é mais concentrado fora. Então o cloro negativo vai entrar, deixando a parte interna mais negativa também. Né? Então o que nós temos que entender? Quando nós temos o potencial de repouso, ou seja, um neurônio em repouso com a sua carga elétrica menos 65. Se o potássio sair, ele vai deixar essa carga elétrica mais negativa. Se o cloro entrar, também vai deixar essa carga elétrica mais negativa. Porém, se o sódio entrar, ele deixa essa carga elétrica menos negativa, ou seja, mais positiva. Tá? E como eu falei, né, que os elementos químicos não conseguem retornar para a sua concentração inicial pelos próprios canais iônicos que eles saíram, existem outras proteínas, né, que garantem o quê? O equilíbrio dessas concentrações, né? Outras proteínas. Então existe primeiramente a proteína, né, que é um outro canal iônico, que é uma bomba. Né? Por que uma bomba? Porque ela vai gastar energia. Ela vai quebrar ATP, né, em ADP. Então nós chamamos de bomba ATPase. Tá? Então existe uma bomba para o sódio, que vai retornar o sódio que entrou para o meio extracelular, onde é o lugar dele. E existe uma outra bomba, que é a bomba do potássio, que vai trazer de volta o potássio que saiu, porque o lugar dele é na parte interna. Essas duas bombas são muito conhecidas como bomba de sódio e potássio. A bomba do sódio e a bomba do potássio. Tá? Comumente chamadas de bomba de sódio e potássio, mas porém o nome correto é bomba sódio-potássio ATPase, porque ela quebra uma molécula de ATP em ADP. Né? Então é uma enzima que quebra essa ATP produzindo energia. Então o que nós conseguimos entender disso aqui? Que naturalmente um neurônio em repouso, ele está mantendo a sua carga elétrica de menos 65 milivolts, e lembrando que esta carga elétrica de menos 65 milivolts é chamado de potencial de repouso de um neurônio, porque ele está em repouso. E esse potencial de repouso é mantido graças à saída do potássio e uma pequena entrada de sódio.
Porém, ao mesmo tempo que o sódio entra e o potássio sai, ele acaba alterando, né, novamente essa carga elétrica. Então, altera essa carga elétrica, consegue manter ao mesmo tempo também essa carga elétrica, porém as concentrações mudaram agora. E eu tenho que manter não só o potencial de repouso, mas também as concentrações. Né? E é aí que entra em ação quem? A bomba de sódio, potássio, ATPase. Só que esta bomba de sódio e potássio, né, ela gasta energia. As bombas de extravasamento não. Elas não gastam energia nenhuma. Né? Porém, a bomba de sódio e potássio gasta energia. Ou seja, cerca de 70% a 80% de todo o gasto de energia utilizado, né, consumido pelo sistema nervoso central, é devido à bomba de sódio e potássio para manter tanto o potencial de repouso quanto a diferença de concentração do meio extracelular com o meio intracelular. Tudo bem? Bom, entendido então essa primeira parte, né, dos canais de extravasamento, do potencial de repouso, dos canais iônicos e da bomba de sódio e potássio, vamos começar a analisar agora o que? Os canais dependentes de ligante. Então são canais iônicos também relacionados ao sódio, ao potássio e ao cloro, só que eles só vão se abrir se um determinado neurotransmissor estimular a abertura desses canais iônicos, senão eles não se abrem. Tá? Vamos imaginar então que um determinado neurônio receba neurotransmissores que vão estimular o quê? A abertura de canais de sódio, canais dependentes de ligante para sódio. O que vai acontecer? O sódio ele é mais concentrado fora do neurônio, né, no meio extracelular. Consequentemente, o sódio vai entrar. Como o sódio ele é positivo, quando ele entra, ele faz o quê? Ele deixa a carga elétrica menos negativa, ou seja, mais positiva. Então, ele traz aqui para a carga elétrica de menos 55 milivolts. Tá? Quando essa carga elétrica, ou seja, quando esse potencial de repouso torna-se mais positivo, nós chamamos de despolarização. Então, o que é a despolarização? É a abertura de canais dependentes de ligante para o sódio, ocorrendo a entrada do sódio e positivando a carga elétrica interna do neurônio. Então, isso é uma despolarização. Tá? Despolarização é diferente de potencial de ação, que nós vamos ver mais à frente. Mas para que ocorra o potencial de ação, é necessário ter uma despolarização. Se não houver uma despolarização, não vai ocorrer um potencial de ação. Mas isso nós vamos ver mais à frente. E uma outra coisa que nós temos que entender é que a despolarização ela é decremental, ou seja, ela vai decrescendo. Então nós observamos que na parte, né, no local onde ocorreu a entrada do sódio, ocorreu uma despolarização. Só que até o próximo canal de sódio dependente de ligante, essa carga elétrica ela vai perdendo força, porque ela vai sendo absorvida pelo neurônio, né, pela parte interna do neurônio, e acabando ocorrendo o quê? A repolarização desse neurônio, voltando à carga elétrica de menos 65 milivolts. Só que essa perca de energia, ou seja, essa despolarização decremental, ela só ocorre no corpo do neurônio, ou seja, no pericárdio, né, na membrana do corpo, e também na membrana dos dendritos. No axônio é diferente, que é o que nós vamos ver mais à frente. Tá? Então, a despolarização é isso. É a abertura de canais dependentes de ligantes de sódio, consequentemente a entrada de sódio positivo no interior do neurônio, positivando essa carga elétrica, ou seja, positivando esse potencial de repouso, né, que aí pode variar, né, para menos 55 milivolts ou até para, né, menos 40 milivolts, por exemplo. Tudo vai depender do que? Da concentração, da quantidade de sódio que entrou, né, da quantidade de canais
de sódio que foram abertos e da quantidade de sódio que entrou. Tudo bem? Agora vamos imaginar que um determinado neurotransmissor estimule a abertura de canais dependentes de ligante para o potássio. O que vai acontecer? O potássio é positivo. Quando ele sai, além de perder carga positiva interna, ele atrai as cargas negativas para a superfície interna da membrana. O que vai acontecer? Aquele potencial de repouso que era menos 65 vai ficar mais negativo ainda, ou seja, menos 75 mV ou até menos 80 mV. O mesmo vai acontecer se um determinado neurotransmissor estimular a abertura de canais dependentes de ligante para o cloro. O cloro é mais concentrado fora do neurônio. Ele é negativo. Quando ele entrar, ele vai deixar a carga interna mais negativa ainda. Tá? Ou seja, se ocorrer a saída de potássio ou a entrada do cloro, ocorre uma hiperpolarização. Porque o que é a polarização? A polarização é a carga elétrica do neurônio em repouso, menos 65 mV, ou seja, ele está polarizado. A superfície interna é menos 65 e a superfície externa é mais 65. Está polarizado. Quando a membrana interna fica menos negativa, ocorre uma despolarização. Quando a face interna fica mais negativa, ocorre uma hiperpolarização. A hiperpolarização. Então é importante que nós saibamos, né? Nós já vimos canais de extravasamento, o potencial de repouso, como que ele é garantido e como que ele é mantido. Nós já vimos então o que é uma despolarização, que é a entrada de sódio em grande quantidade, pela abertura de canais dependentes de ligante. E nós já vimos também a hiperpolarização, que é a abertura de canais dependentes de ligante para cloreto e para o potássio. Né? Tanto se o potássio sair, fica mais negativa a parte interna, ou se o cloro entrar, se o cloreto entrar, deixa mais negativa a parte interna também. Aqui é uma representação para que vocês possam entender. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um canal dependente de ligante para o sódio e um canal dependente de ligante, por exemplo, para o cloro. O que vai acontecer? Dependente de ligante, ele vai depender que um neurotransmissor estimule a abertura desse canal. Se ocorrer a abertura de um canal de sódio, o sódio vai entrar e vai deixar essa carga elétrica menos negativa. Né? Ó, veja que vai se aproximando do zero, ela fica menos negativa. Se ocorrer a abertura de um canal de cloro, por exemplo, ou de potássio, ela vai deixar essa carga elétrica mais negativa. Então aqui nós conseguimos dizer o seguinte, ó, esse tipo de sinapse é uma sinapse excitatória, porque vai entrar sódio, vai ocorrer a despolarização e provavelmente pode ocorrer um PA. Então é excitatório, vai fazer com que o neurônio fique excitado e consiga transmitir essa informação por todo o seu axônio e, né, transportar essa informação até o outro neurônio. Porém, nesta sinapse aqui embaixo, se for a abertura de canais de cloreto ou de potássio, ela vai ser uma sinapse inibitória. Ela vai abrir o canal iônico? Vai. Só que vai entrar o cloro, deixando mais negativo. Ou vai sair o potássio, deixando mais negativo. É uma sinapse inibitória. Vai dificultar o potencial de ação. Significa que esse neurônio pós-sináptico, se ele receber uma sinapse inibitória, ele não vai fazer nada. Ele recebeu a informação, só que ele vai ficar parado. Ele não vai conduzir a informação por todo o seu axônio e não vai transmitir essa informação para um próximo neurônio. Ou seja, a informação acabou ali. Tá? O excitatório vai para frente e o inibitório para ali, naquele neurônio pós-sináptico. Tranquilo, pessoal? Então, não tem muita dificuldade em relação a isso. Tá? Não tem muito segredo nessa parte aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, então, aqui nós chegamos, né, então, até a parte em que nós vimos como que são as diferenças de quais os dois tipos de sinapse, química e elétrica, quais as principais diferenças entre uma sinapse elétrica e uma sinapse química.
Especificamente na sinapse química, nós vimos ali a membrana do neurônio, a sua polaridade interna, que é o que a gente se baseia, né, com a polaridade interna, que é o seu potencial de repouso, como que é garantido esse potencial de repouso e como que ele é mantido, né? Tanto através da diferença de concentração de elementos, né, de íons, como também através da bomba de sódio e potássio, que vai garantir, né, toda essa concentração de íons, né, tanto interno quanto externo, e também da sua polaridade. Nós vimos também o que é uma despolarização, que é a entrada do sódio, que deixa a carga elétrica interna mais positiva. Nós vimos também o que é uma hiperpolarização, que é quando ocorre a saída do potássio ou a entrada do cloro, deixando a carga elétrica interna, né, que é o potencial de repouso, mais negativo. E aqui nós vimos então a diferença entre uma sinapse excitatória e uma sinapse inibitória. Então esta quarta videoaula, que é sobre sinapses, eu vou fazer ela em 3 partes. Então essa primeira parte foi para nós entendermos quais os tipos de canais iônicos que tem. Então nós vimos aí os canais iônicos de extravasamento, canais iônicos dependentes de ligante. Vimos então aí até a despolarização e hiperpolarização. Na parte 2 da videoaula 4, que é sobre sinapses, nós vamos trabalhar sobre o PA, potencial de ação. Como que acontece o potencial de ação e o que é o potencial de ação. E na parte 3, né, da videoaula 4, que é sobre sinapses, eu vou trabalhar com vocês sobre a transmissão sináptica, integração sináptica e a sinalização em receptores. Então o que acontece? O que é uma transmissão sináptica? Que é quando eu vou transferir essa informação de um neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. E a integração sináptica. Então o que vai acontecer? Como que é liberado os neurotransmissores? Né? Como que vai ocorrer essa liberação de neurotransmissores, qual elemento químico vai estar envolvido ali e como que vai ser a recepção desse neurotransmissor no neurônio pós-sináptico. Então aqui nós paramos na parte 1 da videoaula 4 de neuroanatomia sobre sinapses. Espero que vocês tenham aprendido, né, tenham feito as suas anotações. Espero que esta videoaula tenha tirado as dúvidas de vocês, né? E mais uma vez eu comento, qualquer dúvida, comentários, elogios, reclamações, sugestões, deixem lá seus comentários no vídeo, no meu canal do YouTube, que assim que eu puder estarei respondendo a todas os comentários lá. Então um grande abraço a todos e até a próxima videoaula, que é a parte 2 da videoaula 4 sobre sinapses.